Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver, sejam bem-vindos, mais uma semana reunidos com uma bela obra, um belo livro, hoje falando sobre a obra que se chama O Espírito da Verdade. Esta obra, como vocês já sabem, ela é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e de Valdo Vieira. E os espíritos que escrevem através desses dois médiuns são espíritos diversos. Nós já tivemos mensagens de Militão Pacheco, de Emmanuel, André Luiz e muitos outros. Hoje nós teremos uma mensagem do nosso querido Emmanuel. Então, lembrando que hoje estaremos fazendo o capítulo 64. Então, pegue seu livro, acompanhe conosco. E também, se você não conhece esse livro, assista os capítulos dos programas anteriores. Nós já temos várias mensagens lidas e comentadas. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Aqui, mais uma vez, nos dedicamos a meditar sobre importantes conselhos, porque, na verdade, o Espírito da Verdade, que neste livro tem o título, ele nos aconselha, ele faz a gente pensar em coisas importantes no nosso dia a dia. Não é uma pregação que tem finalidades transcendentes de transformar a pedra em pão. Não. São gotas que vão umedecendo este calhau para que devagarzinho, quem sabe ao longo de muito tempo, a pedra possa pelo menos criar um musgo que atenue suas arestas. Essa maneira de educar através da caridade, com os nossos defeitos, com nossos equívocos, sem pôr a mão na ferida, mas falando de forma conselheira para que nós não pioremos as nossas pústulas, é uma forma muito positiva de nos fazer pensar. Porque só quando nós pensamos e compreendemos que nós decidimos fazer diferente, que nossa atitude nos levará a um outro destino, não porque alguém nos aconselhou ou alguém nos impôs, mas porque alguém nos deu condições de pensar sobre aquilo e assim fazermos uma comparação, que é justamente o que está lá no Livro dos Espíritos, na lei de progresso. Primeiro, acontece o progresso intelectual, está escrito lá, para que depois surja o progresso moral. Porém, o progresso moral não segue o progresso intelectual imediatamente. Às vezes, como acontece em muitas circunstâncias, o progresso intelectual faz com que a pessoa ainda faça mais maldades. Não é imediato que ela vai ser melhor. Porém, sem o progresso da intelecção, da capacidade mental, nós teremos a impossibilidade de fazer escolhas. Porque nós não saberemos separar, não saberemos discernir. Então, com o aprendizado, com aquilo que os Espíritos nos ensinam, nós poderemos comparar, nós poderemos colocar uma verdade ao lado de outra e extrair dessas verdades aquela que nos pareça a mais conveniente aos objetivos do espírito. Ou, se nós temos objetivos materiais, nós escolheremos outras que sejam mais confortáveis, não é? Então, vamos pensar sobre tudo isto e com este pensamento lúcido, acompanhar as orientações que em cada capítulo os espíritos vão gotejando sobre a nossa pedra para fazê-la menos dura, menos áspera, não é mesmo? Vamos dar início, Solange? No nosso primeiro slide você vai ver capítulo 64, o primeiro. O primeiro é o título desse capítulo. Mas logo abaixo você vai ver capítulo 7º. Esse capítulo se refere ao Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3º. Então, o capítulo 7º do Evangelho, ele fala sobre bem-aventurados os pobres de espírito. E aqui, o Espírito Emmanuel traz a mensagem de Mateus. Vamos ler. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Jesus, Mateus, capítulo 20, versículo 27. Nesta abordagem do Evangelho, nós já temos um conselho para a vida inteira. Todo aquele que quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Esse é o conselho que Jesus dá. Aquele que quer estar à frente, acima, ser quem manda.
que seja aquele que obedece, que seja aquele que preste ajuda, que seja aquele que vai ser o primeiro que levanta e o último que deita. Será que é essa liderança que o primeiro deseja? Que é o título deste capítulo? Agora nós vamos acompanhar o que Emmanuel vai dissecar deste trecho do Evangelho, Solange. Vamos lá? Nos variados setores da experiência humana, encontramos as mais diversas criaturas a buscarem posições de destaque e postos de diretiva. Será? Será que em toda parte tem gente querendo subir? Tem gente querendo passar de uma posição para outra? Até mesmo nas igrejas, até mesmo nas casas espíritas, existem os carreiristas, vamos dizer assim. Existem aqueles que estão fazendo da prática da caridade um negócio como um investimento, como um curso para que ele possa se qualificar, achando que na casa de Deus existem postos mais importantes e postos menos importantes. O indivíduo entra como frequentador, daí ele começa a ser aquele que vai se dedicar a ter um trabalhozinho, o trabalho simples de entregar um papelzinho, Solange, de colocar a água no copinho, mas ele está ali sonhando que depois de uns 3, 4 anos fazendo aquilo, ele já possa ficar pegando bolsa para pôr no corredor, orientando a pessoa na sala para a pessoa sentar em algum lugar, ou então ele possa ser depois projetado para ser médium, que recebe espírito, ou então ser um passista que entra para dar passe, como se esses fossem degraus que levam a pessoa mais para cima na hierarquia dos espíritos, quando não é nada disto. Então é importante que nós percebamos que num mundo material onde a disputa e a competição parece que dão uma emoção específica para motivar a vida de lutas, de disputas, nós não devemos pensar desta forma. Nós não devemos permitir que isto nos emburreça, isso nos atrase, isso nos leve para baixo, porque geralmente nós nunca quereremos ser quem mais serve. Nós quereremos ser sempre aqueles que são servidos. E esse é o problema. Por isso que já neste começo Emmanuel é muito claro. Nos variados setores da experiência humana, encontraremos as mais diversas criaturas que buscam posições de destaque e postos de comando. Há pessoas que enveredam pelas sendas do comércio e da indústria, em corrida desenfreada por se elevarem nas asas frágeis da posse efêmera. Eu quero ser rico, eu vou fazer tudo para ter muito dinheiro, quero ter conforto na minha família, eu quero ter o que meu pai não teve, eu quero ser um líder que todos admirem, todos tentem imitar. Mas apenas um líder material, não é? Não estamos falando aqui de pessoas que lideram por terem valores morais, mas por terem carrões, por terem aviões, por terem iates, como um símbolo de sua superioridade, não é? Em toda parte vamos encontrar, na indústria, no comércio, vamos ter gente que faz isso. E às vezes fazem até falcatruas, fazem até conluios, entram em esquemas de corrupção, para conseguirem mais depressa esse primeiro lugar. Muitas elegem a tirania risonha no campo social, para se afirmarem poderosas e dominantes. Outras pontificam através do intelecto, usando a ciência como apoio da autoridade que avocam para si mesmas. Eu sou doutor, eu tenho tal formação, eu já fiz tais e tais faculdades, eu sei do que estou falando. Como se realmente com isto elas tivessem a condição de serem efetivamente superiores aos demais. Temos ainda as inteligências que, em nome da inovação ou da arte, se declaram francamente partidárias da delinquência e do vício, para sossegarem as próprias ânsias de brilho nas faixas da influência. Isso aqui é típico de hoje. A pessoa, para ter realce nas mídias, se torna uma esdrúxula representante do grotesco. Ela se veste de forma anômala,
ela usa todo tipo de enfeites, ela modifica a sua estrutura física através de cirurgias plásticas desnecessárias, ela usa um estilo. Hoje nós estamos vivendo a era do estilo, o estilo externo, em que indivíduos que não têm nada por dentro querem parecer que são coisas diferentes e que devam ser admirados por fora. Aqui você vê como o Espírito Emmanuel põe o dedo direto na ferida. Olha o que ele fala. Temos ainda as inteligências que, em nome da inovação ou da arte, ser novo, ser coisas, eu sou diferente de todo mundo, eu faço coisas que nunca ninguém fez. Não, eu sou artista, o artista tem direito de fazer todas as coisas. Essas pessoas, em nome da inovação ou da arte, se declaram francamente partidárias da delinquência, do vício, para que aquelas ânsias que eles carregam dentro deles fiquem acomodadas nas faixas de influência que elas exercem. Eu estou mostrando que esse é o meu normal e que as pessoas possam ser normais como eu, mesmo sendo anormais diante de princípios, de valores, de comportamentos e de escolhas. Não é sem motivo que se está buscando, de qualquer forma, regularizar ou legalizar o aborto. É por isso, para que as pessoas continuem sendo levianas e se livrem das consequências. Que se tenta fazer com que a droga seja considerada legal. Porque assim os drogados, os maconheiros e os outros viciados terão a sua atividade reconhecida. E poderão aconselhar outros a fazerem as mesmas coisas. Não é sem motivo que a televisão espalha de forma clara, declarada, todo tipo de perversão sexual, que enaltecem através de programas em que uma câmera fica visualizando o interior de uma casa onde a promiscuidade, a falta de respeito correm soltas, para que as pessoas fiquem assistindo e digam, é assim também que a pessoa pode ser. Isto está aqui, no que Emmanuel está falando. Então, todo esse tipo de, entre aspas, acolhimento, que é a palavra facilmente hoje na boca de muita gente, esse acolhimento de promover os que são diferentes, na verdade não significa isso, significa enaltecer aquilo que é contrário aos princípios que enobrecem o ser humano, que fazem com que as pessoas encontrem a estética do belo, a estética do agradável. Onde estão as músicas que fazem as pessoas terem inspirações superiores? Não existem. Existem ruídos, existem experimentos que são barulhos, onde se destacam o quê? Os ritmos. O ritmo é a expressão primitiva do ser. É a expressão tribal. O ser tribal não conhecia harmonia, só conhecia ritmo. É a batida do tambor, é a batida dos pés no chão, é aquela dança ritmada. Por quê? Porque ele não tinha ainda conhecimentos para estabelecer sistemas melódicos e harmônicos. E é através do ritmo que estas forças trevosas tentam enveredar-se na sociedade, fazendo com que as pessoas voltem ao contato do primitivismo. O primitivismo da sexualidade, o primitivismo da comida, da gula, do excesso do alimento, o primitivismo dos conceitos da vida em liberdade absoluta, sem respeito a nada. É por isso que a arte é um instrumento muito grande, utilizado por determinados segmentos políticos e sociais que querem interferir no comando da sociedade para fazer com que a sociedade degringole, se degenere, que ela deixe de ter uma linha, que ela deixe de ter um padrão. E todos os que apoiam isto, não importa se são religiosos ou não, entre os quais existem muitos espíritas, todos eles estão sendo associados da treva, ao invés de serem representantes das verdades do Cristo. Você já imaginou Jesus defendendo alguém que aborta? Ou o aborto em si? Ele, é claro, defenderá a mulher que abortou para que ela possa se recuperar, mas nunca vai encontrar Jesus recomendando o aborto.
Nunca vai encontrar Jesus fumando baseado. Nunca vai encontrar Jesus recomendando às pessoas que tenham comportamentos que são desajustadores do caminho. Por quê? Porque, é claro, isso vai produzir efeitos ruins para o próprio indivíduo, diante da lei do mundo invisível, diante da lei espiritual. Por isso que Jesus não é adepto dessas coisas e nunca estará ligado a elas. E é por esse motivo também, como nos explica o livro dos Espíritos e a Gênese no capítulo 18, que todos os espíritos que não estão em condições de permanecer na Terra têm essas características. Trevosos, espíritos que são sensuais, espíritos que não aceitam a existência de Deus e lutam contra a divindade em todos os âmbitos. E aqui a arte, Emmanuel coloca com todas as letras o seu enfoque, aquilo que realmente ela faz. Você deve estar atento a essa realidade, para que você não seja um dos que engrosse esta fileira. Não estamos aqui tratando de querer hostilizar ou estigmatizar, mas estamos aqui falando sobre palavras do Espírito Emmanuel que nós encontramos diariamente no nosso caminho, quando a arte está sendo utilizada para denegrir os costumes, quando influenciadores através da internet se valem de sua popularidade para empurrar crianças à confusão da sexualidade, a experimentos que são inadequados para a idade que não é capaz ainda de discernir. E isso está assim. Portanto, fique atento, não morda esta isca, porque você estará se contaminando com aquilo que Emmanuel está dizendo que é nefasto, que não é adequado, que é uma forma de querer perverter com a aparência de ser algo que permite que todos sejam como querem. Não, pode ser, mas não se deve imprimir isto como normalidade a uma sociedade que não quer isto. E é o que a televisão tem tentado fazer. Fazer pessoas que não têm conflitos, criarem conflitos na sua mente. Seja pelas novelas, seja pelos programas de comportamento, seja pela indução da chamada engenharia social, que faz com que uma sociedade seja modificada de forma artificiosa e não de uma forma natural. Quantas coisas um pequeno trecho nos pode ajudar a compreender o que está acontecendo. Solange, vamos em frente? O assunto caminho, porque fala o seguinte: todas as pessoas caminham subordinadas às mesmas leis, elevando-se hoje para descer amanhã. O império econômico, a autoridade terrestre ou o intelectualismo sistemático possibilitam a projeção da criatura no cenário humano à feição de luz meteórica, riscando instantaneamente a imensidade dos céus. Ou seja, se você tem um império econômico, se você tem autoridade aqui na Terra, algum cargo, alguma posição de autoridade, ou você tem o seu intelecto muito desenvolvido, né, tem uma mente brilhante, está dizendo que tudo isso possibilita a sua projeção como um meteoro, não é? Você vai ser projetado na sociedade meteoricamente, não é? Riscando a imensidade dos céus. Mas olha o que vem a seguir. Em piores circunstâncias, aquele que preferiu o brilho infernal do crime esbarra em breve tempo com a dureza de si mesmo, sendo constrangido a reunir os estilhaços da vida provocados por suas ações lamentáveis na recomposição do destino próprio. Seja então quando o indivíduo está em posições sociais favoráveis, seja quando ele se alia ao crime, ele estará submetido às mesmas consequências. Ele vai encontrar de si mesmo a ilusão ou a desilusão que ele mesmo estava vivendo. E Emmanuel continua lá no próximo slide explicando. Vamos ver? A grande maioria toma a aparência do comando como sendo a melhor posição. E raros chegam a identificar, no anonimato da posição humilde, o posto de carreira que conduz a alma aos altiplanos da criação. Apesar de tudo, porém, a verdade permanece imutável. Solange, deixa eu parar um pouquinho aqui para contar uma história. Uma história que, inclusive, está em livros espíritas.
Havia um centro espírita que tinha como costumam ter o seu dia de palestra. E tinha sempre uma pessoa que fazia palestra, era uma pessoa preparada, um homem culto, que estava sempre responsável naquele dia para tratar dos temas da doutrina para o público, que ficava ouvindo, depois tomava passe e ia embora. E este homem, este orador, que era muito admirado, que tinha eloquência, conhecimento doutrinário, todos os dias que competia a ele fazer a palestra, ele estava dominando a assistência e ele se incomodava. Por quê? Porque depois que ele tinha começado, passavam-se os 10 minutos, chegava um homem que se sentava lá no fundo, ficava um pouco, assistia um pouco do que ele estava falando, e antes que terminasse, faltava acho que ainda 15 minutos para acabar a conferência da noite, o homem se levantava e ia embora. Ou seja, o homem nunca chegava no começo e nunca ficava até o fim. Toda semana era isto. Era um homem que tinha uma aparência não muito bonita, era um homem mais simples. Mas o orador não estava preocupado com isso, ele estava preocupado que o homem sempre nunca chegava no horário, ele não ouvia tudo o que ele tinha para falar, não ficava até o final para ver como é que ele terminou as histórias. Bom, o tempo passou, os anos se passaram e um belo dia, aquele homem nunca mais voltou, ele não ia mais à casa espírita. Ninguém sabia quem ele era, o orador foi procurar informações, não conhecia, ninguém conhecia aquele sujeito. Ele apenas ia naquelas noites quando ele estava falando e depois não voltava em outras reuniões. Ficou esquecimento sobre o assunto. Mas, passados alguns anos, chegou a vez do orador morrer. O orador desencarnou, Solange. Ele estava do outro lado, surpreso, porque ele estava numa região escura. O orador, aquele que ficava fazendo palestra no centro, estava numa região meio apagadinha, assim, sem luz. E ele estava, então, meio indignado. Ele achava que, porque ele era orador, ele merecia estar numa posição melhor, que ele seria recebido, sei lá, por Emmanuel, por André Luiz ou por Dr. Bezerra, mas ele chegou numa situação de falta de nenhum tipo de amparo visível. Ele, então, estava assim, todo desenchabido, todo assim envergonhado, todo contrariado por ele não ter sido homenageado com algum atendimento. E ele ficou assim por algum tempo, não se sabe se semanas ou meses, até que um belo dia, cansado de estar assim, ele conseguiu desvincular-se desse orgulho ferido e fez uma prece, pediu a Deus que o ajudasse, que não se esquecesse dele, homem pecador. E quando ele se tornou um pouco mais humilde, ele viu que na região escura em que ele estava, aproximou-se uma luz. Veio uma luz na direção dele que ele não identificava quem era. E quando essa luz se aproximou, ficou ao lado dele, ela tomou a forma que era daquele homem. Aquele homem que ele via nas palestras, que vinha agora resgatá-lo. E ele falou assim, nossa, meu Deus, puxa vida, depois eu rezei a Deus e foi o Senhor que veio. E o homem falou assim, meu irmão, fui eu que vim. Aí ele falou assim, eu me lembro do Senhor. Mas, nossa, quanta luz o Senhor tem. Aí o homem disse assim, sabe, eu vim aqui exatamente por isso. Eu pedi a Deus que me deixasse vir aqui. Mas por que o Senhor tem toda essa luz? E o homem respondeu, é porque eu fazia tudo aquilo que o Senhor falava. Eu sou muito grato a Deus que me deixou ouvir algumas coisas, algum pouco do que o Senhor falou, porque me ajudou muito e eu consegui melhorar minha vida graças aos conselhos que o Senhor dava nas suas palestras. Mas o Senhor desculpava é que eu era pobre, eu não tinha horário para chegar, eu chegava sempre atrasado e eu tinha que pegar 3 ônibus para chegar em casa, então eu tinha que sair antes. Eu nunca tive o privilégio de ouvir tudo que o Senhor falava. Mas só um pouquinho que o Senhor ensinou para mim me fez muita diferença. Então eu pedi ao Senhor, quando sua prece chegou lá em cima, que eu pudesse vir aqui, em agradecimento.
Nossa, que vergonha, não é? O orador que falava todas as belezas estava na escuridão. E o pobre do homem que ouvia um pedacinho do que ele falava tinha conquistado todas as luzes que faltavam ao orador. Será que tem alguma semelhança com a história que Emmanuel está comentando aqui? Grande maioria toma a aparência do comando como sendo a melhor posição. Raros, porém, chegam a identificar no anonimato da posição humilde o posto de carreira que conduz a alma aos altiplanos da criação. Apesar de tudo, porém, a verdade permanece imutável. A liderança real no caminho da vida não tem alicerces em recursos amoedados. Não se encastela simplesmente em notoriedade de qualquer natureza. Não depende unicamente de astúcia ou sagacidade. Nem é fruto da erudição pretensiosa. Vamos comentar isso, Solange. Vai, comenta para nós. Muito bonito esse trecho, porque aqui ele vem dizer que a liderança real, né, nesse caminho da vida, não está nesses recursos, nesse domínio, nesse poder econômico. Essa liderança real, ela não depende do nosso poder econômico, ela não está presa a qualquer título, notoriedade que possamos ter, ela também não depende da nossa astúcia, da nossa argúcia, nossa sagacidade. Nossa esperteza. Né? A nossa esperteza em realizar coisas na terra. E também ela não é fruto do nosso conhecimento, dessa super erudição, não é? Que nós somos aquelas pessoas que sabem discorrer sobre todos os assuntos de forma muito bela, muito bonita, mas que no fundo está dizendo que esse verdadeiro poder, né? Deixa eu pegar, essa liderança real a que o texto se refere, não precisa de nada disso, ao contrário. Vamos lá. A chefia durável pertencem aos que se ausentam de si mesmos, buscando semelhantes para servi-los. Olha que mensagem bonita e completamente oposta, ou seja, essa chefia que é durável, que é sólida no plano espiritual, ela vai vir através daqueles que esquecem de si mesmos e que buscam os semelhantes, buscam as outras pessoas para servi-las. Esquecendo as luzes transitórias da ribalta do mundo, renunciando à concretização de sonhos pessoais em favor das realizações coletivas, obedecendo aos estímulos e avisos da consciência, e por amar a todos sem reclamar amor para si, embora na condição de servo de todos, faz-se amado da vida, que nele concentra seus interesses fundamentais. Para você ser amado da vida, olha só que coisa mais interessante. O que é ser amado da vida? É ser aquele que a vida protege, a vida estimula, a vida abastece, a vida fortifica. Aqueles espíritos que são desta natureza, que são as verdadeiras lideranças. Esses espíritos que são liderança real porque esquecem de si mesmos, porque estão sempre procurando dar e renunciar aquilo que seus sonhos poderiam ser feitos, mas ele não deseja mais realizar seus sonhos e sim os sonhos dos outros, vendo as necessidades alheias, deixando o lugar, o teatro brilhante em que ele seria aplaudido para servir como aqueles que ajudam, aqueles que erguem, aqueles que estão lá no texto, no começo, que todos os que querem ser os maiores sejam os servos dos seus semelhantes, estes serão os amados da vida. Olha que linda comparação. São aqueles que estarão com os seus caminhos, não com privilégios, não com favorecimentos injustos, mas com o amparo da divindade em tudo. Eu me lembro da história que contam os biógrafos de Chico Solange, sobre os 28 zeros
O Chico uma vez foi procurado por uma moça que queria prestar um concurso, ela tinha sido preterida na escolha. E ouvindo a lamúria da moça, né, o Chico disse para ela: por que, minha filha, por que você não aprende comigo? Você não aprende com os meus 28 zeros. O que é isso, Chico? 28 zeros? 28 zeros. Eu sou funcionário público e o funcionalismo público tinha uma carreira e eu fazia parte dessa carreira. Então abriu um concurso e eu tinha que cuidar dos meus irmãos porque eu era o arrimo da família. E esse concurso ia permitir que, se eu fosse aprovado, eu ganharia mais na função que eu desenvolvo no Ministério da Agricultura. Então eu estudei e preparei nesse projeto meus 8 colegas que também queriam fazer parte desse exame. E eles foram comigo no dia da prova. E então nós fizemos o exame. Todos nós voltamos para a nossa cidade esperando o resultado. E então saiu o resultado. Todos os 8 tinham passado e eu não tinha passado. Aí o chefe da Fazenda Modelo, Rômulo Joviano, conhecido pelo diretor eu acho que era IANSP, do Servidor Público, Instituto de Apoio ao Servidor Público, de Amparo, Instituto de Amparo ao Servidor Público, IANSP. O diretor do IANSP, que tinha feito o concurso, entrou em contato com o meu chefe e pediu para ele me levar lá no Rio de Janeiro, onde era o local da prova. E então eu fui e esse senhor me recebeu no seu escritório e disse assim para mim, o Chico contando: você é o Chico Xavier? Sou eu, sim, senhor. Pois olha, eu vou dizer para o senhor o seguinte: graças ao senhor eu acho que eu estou me tornando espírita. A minha mulher leu os seus livros. Ela fica lá com os livros maravilhosos e fala que o senhor é uma alma iluminada, um espírito capaz de encantar. Ela fica me convencendo para eu ler os livros e eu, de vez em quando, dou uma olhada. Mas é o senhor que fez essa prova? Fui eu sim. Olha, o senhor foi tão mal nessa prova, o senhor tirou tanto zero, porque o senhor errou 28 questões, que eu vou me tornar espírita por causa disso, porque não é possível que uma pessoa como o senhor tenha sido o autor desses livros, que a minha mulher se encanta com eles, deve ter sido alguma coisa do outro mundo. O homem foi até muito grosseiro com o Chico para realçar que, graças à burrice dele no exame, que o homem atribuía a isto, a falta de capacidade, ele ia se tornar espírita, o homem ia se tornar espírita, porque era impossível que alguém que tirou 28-0 numa prova pudesse ser ele que escreveu aqueles livros maravilhosos. Só podia ser um espírito. Aí o Chico deu uma risadinha amarela, assim, né? Depois de terminada a reunião, voltou para sua cidade, com o rabinho no meio das pernas, assim, chateado, porque ele não passou. E então, naquela noite, ele dormiu e ele viu que Emmanuel o levava a um lugar muito acima da atmosfera da Terra. Então ele se viu subindo, quando ele se deparou com um prédio. Parecia aqueles templos romanos de antigamente, um prédio com uma escadaria todo de mármore, aquelas colunas suntuosas, maravilhosas do plano espiritual. Ele ficou encantado. Aí então ele foi subindo a escada juntamente com o mentor que o levou e tinha uma placa dourada assim, bem na fachada. E lá estava escrito o que na placa? IANSP. O Chico falou assim: meu Deus do céu, até aqui tem esse IANSP. Eu já tirei 28-0 nessa prova. O que eu vou fazer aqui nesse IANSP? Aí ele ouviu a voz do mentor que lhe dizia: sabe, Chico, aqui, porém, esse IANSP tem um outro significado. Aqui ele significa Instituto de Amparo aos Servidores do Pai. E eu trouxe você aqui para que você saiba que enquanto você estiver trabalhando por amor a Deus e aos seus semelhantes,
Nunca vai lhe faltar o necessário para você e para seus irmãos, desde que você siga fazendo com amor tudo o que você tem feito. Você queria passar no concurso para ter mais recurso. E eu estou te trazendo aqui no Instituto de Auxílio, de Amparo aos Servidores do Pai, para que você saiba que aqui eles sabem que você luta e eles não deixarão faltar nada para você do que é necessário. Então, aí o Chico disse que acordou tão feliz no outro dia com aquela história que já não era mais o IANSP do serviço público, era o IANSP dos servidores do Pai, que serviu para ele como um amparo a isso que Emmanuel está dizendo aqui. Você se torna amado da vida. A vida ama você pelo bem que você faz. Até porque é pouca gente que faz isso, não é mesmo? Você vai encontrar poucas pessoas que estão empenhadas em transformar a sua vida em uma obra do bem, não em uma obra de si. Nós temos visto o mundo fazendo com que as pessoas se encantem em serem as importantes, em terem os 15 minutos de fama, em serem influencers, e com as suas tolices, com as suas bobagens, fornecerem entretenimento de baixo nível, que não ajuda ninguém a aprender nada. Você conhece, você tenho certeza que você já viu o velhinho que faz o slime, milhões e milhões de visualizações dele para ensinar como é que faz essa pastinha que a molecada brinca. Para quê? Só para dizer eu tenho tantos seguidores. Mas para onde? Para onde você vai levar essas pessoas? Você que gosta de fazer isso, influenciar, por que não faça uma influência positiva no amor, no respeito, na cultura, no estímulo? Porque já pensou, se você tiver que, do outro lado, encontrar com todos os influenciadores, ou melhor, com todos os influenciados que você influenciou, você vai ter que prestar contas. Quanto tempo eles perderam na evolução porque seguiram as bobagens que algum que estava tentando iludir para ter bastante rating, ou bastante joinha, ou bastante ibope, pudesse ter essa fama. Vai compensar ter que visitar todos os que perderam tempo na existência porque se iludiram com um comportamento que não foi o mais adequado? Responsabilidade. Ser amado pela vida significa tornar-se importante para o bem dos outros. E será que é esse o primeiro que nós queremos ser? Não é, Solange? Exatamente. Você falando, o que me vem à mente, e eu estou sendo repetitiva até, porque já falei disso em outro programa, que quando a gente lê algumas obras do Espírito André Luiz, através do Chico Xavier, que tem aquela coletânea do André Luiz, que são uma série de obras. Nós estamos, o André Ruiz aqui faz um programa que se chama O Espírito da Letra, e lá analisando, ele vai analisando capítulo a capítulo, vários, já tem 8 obras lidas e comentadas, mas cada vez que a gente lê e acompanha um comentário, uma obra dessa, a gente vê como é sério estar reencarnado na Terra. Como cada atitude nossa reflete de alguma maneira e dependendo do nosso posicionamento, nós seremos responsáveis sim por tudo que nós acabarmos ocasionando nas pessoas, acabarmos, como disse o André, influenciando as pessoas. É muito sério. Tem uma obra especialmente falando sobre isso, que se chama Ação e Reação, que ele está fazendo a leitura e o comentário. Nós estamos agora em torno do capítulo 10º, e nessa obra, como o título diz mesmo, Ação e Reação, vale a pena você assistir, você conhecer. E lá você vai compreender como é ampla essa questão das nossas atitudes influenciando as pessoas, seja aqui entre os encarnados, seja como espíritos influenciando os encarnados. Tudo isso gera uma rede de responsabilidade que nós vamos ter que depois acertar as contas e depois resgatar tudo isso. Então é muito sério estarmos
vivendo hoje encarnados na Terra. É importante, por isso que essas obras são tão bonitas, porque elas nos esclarecem, elas trazem essa informação. Observe como nós estamos, como você está vivendo, o que nós estamos fazendo, porque tudo isso vai refletir no amanhã. Solange, você bem lembrou, faz parte do nosso programa O Espírito da Letra. Nós já lemos. O livro chama Libertação. Existe um capítulo em que, depois que eles conseguem já dar um acolhimento a Margarida para que ela não seja mais obsedada, André Luiz fica responsável pelo instrutor Gúbio para recolher montes de espíritos que viram as luzes agora acesas no campo vibratório da casa de Margarida, e os espíritos querem entrar, eles também querem ser salvos, querem ser resgatados. E um destes espíritos que são admitidos a este ambiente agora protegido, preservado do ataque externo, ele conta, André Luiz pede para cada um contar a sua história, e um deles conta que ele pergunta se nossas criações mentais podem ter vida física fora de nós e nos perseguir. E ele conta que ele foi um escritor de obras feceninas, de obras de baixo padrão, que criou o personagem perseguia na sua história. E agora que ele está no plano espiritual, essa personagem o persegue. Ninguém vê no plano espiritual, mas ele vê. Olha ele chegando, ele quer me sufocar. E ele entra em crise na hora que ele está contando isto. Mas é uma personagem que está na mente dele e faz com que ele se sufoque, porque é uma personagem mesquinha, é um bandido disfarçado de homem sedutor que vai atacá-lo. Tudo isso ele criou com a mente, para os leitores que liam suas obras. Veja que problema, não é mesmo? Então isso que a Solange falou é exatamente o que nós estamos procurando aprender com as leituras, com estas obras maravilhosas. Agora cabe aqui a gente pensar, não é? Porque o título do capítulo é O Primeiro. Que primeiro que nós desejamos ser? Nós queremos ser o primeiro aqui na Terra? Ou será que tem um outro primeiro, como a gente aprendeu agora, que é totalmente oposto, não é? O primeiro é aquele que serve, como disse a parábola aqui, a passagem do Evangelho. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, disse Jesus. E é assim que Jesus nos mostra esse caminho. Então é muito bonito. Se a gente tem essa questão do primeiro na mente, eu preciso ser isso, eu preciso ser aquilo. Calma, às vezes não. Isso não é tão importante assim quanto nós imaginamos. Aqui na Terra talvez seja, mas depois que a gente deixar tudo isso, e a nossa passagem por aqui é tão rápida, que vale a pena nós tentarmos ser os primeiros no plano espiritual. E para isso precisamos ser primeiros em virtudes, diminuindo defeitos e melhorando nossos acertos. Não se preocupe com o que os outros julgam você se você não é o top de linha. Não. Preocupe-se que você está fazendo o que o Pai quer que você faça. Se estão reconhecendo ou não, não são eles que vão te dar a sentença. Quem vai dar a sentença é a sua consciência em harmonia e em paz, não é mesmo? Então, que pena, estamos chegando no último minuto, Solange. Exatamente. Não é o primeiro, é o último. Isso, nós já falamos, fizemos o convite para você acompanhar e anote aí o Espírito da Letra, que é esse outro programa falando das obras do André Luiz, mas também temos um outro programa que também é muito bacana, que é o Espiritismo Sem Mistério. Lá estamos fazendo o estudo do Livro dos Espíritos e abordando diversas questões bastante interessantes. Já falamos sobre o sono, os sonhos, sobre transmissão do pensamento entre os encarnados. Sonambulismo, estamos falando agora do sonambulismo. Então tem muito assunto bacana para você acompanhar lá no Espiritismo Sem Mistério. De 15 em 15 dias, né? Toda terça-feira, a cada 15 dias estudamos o Livro dos Espíritos, intercalado também com o estudo do Evangelho que é feito por outros apresentadores nas semanas intercaladas. Então, veja lá direitinho o Livro dos Espíritos no site da TV Mundo Maior, no YouTube, e você poderá assistir todos os programas que já fizemos. É isso mesmo. E no próximo programa teremos mais o Espírito da Verdade. Então, fique conosco, um grande abraço, obrigado pela participação e até lá. Tchau, gente. Beijo.